querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e vamos começar agora uma videoaula sobre desequilíbrio ecológico e ações antrópicas. Sou o professor Saulo Chambella e estarei com vocês conduzindo essa aula. Vamos lá, para a gente iniciar esse conteúdo, um conteúdo tão atual, tão comum na sociedade, tão comum nas divulgações, que é tão cobrado, né, nas provas externas, nas avaliações, nada melhor que a gente começar conversando um pouco sobre o que é um desequilíbrio ecológico, o que é uma ação antrópica, quais são as formas de desequilíbrio. Então, para a gente iniciar isso daí, vamos conceituar o que seria poluente. O poluente eu defini aqui como sendo qualquer substância que, uma vez lançada no ambiente, produza efeitos nocivos aos seres vivos. O que isso quer dizer? Para a gente começar, para a gente desmistificar algumas coisas, primeiramente, poluente ele não tem que ser algo necessariamente sujo, vamos dizer assim. Poluente, ele, conforme conceituado para vocês, basta ser lançado no ambiente e provocar efeitos nocivos, ou seja, efeitos nocivos são efeitos que vão levar ao adoecimento de determinadas espécies naquele ambiente, ou até mesmo à morte daquelas espécies, né, de algumas espécies. Então, quando eu introduzo algo no ambiente e essa substância, de alguma forma, sendo ou não suja, sendo ou não contaminante, ela vai provocar algum efeito nocivo, então ela é considerada um poluente. Os poluentes, de forma geral, eles quebram o equilíbrio ambiental, tá? E normalmente essa quebra está relacionada à ação humana, né? Então o ser humano ele tem o poder de intervenção para causar efeitos nocivos ou para colaborar com o ambiente. Cabe à consciência humana desenvolver o bem ou o mal em relação ao ambiente. Então, temos aí a capacidade de adaptação ambiental. Isso é muito importante, porque o ambiente ele não depende exclusivamente da gente. Por exemplo, se um ser humano ele está provocando uma ação nociva no ambiente, ou seja, jogando esgoto, poluindo o ar, a água, o solo, e essa poluição ela é interrompida. O ambiente ele tem a capacidade gradativamente de adaptação e até mesmo de recuperação ao longo do tempo. Mas muitas vezes a ação nociva do homem não dá tempo à recuperação do próprio ambiente. Mas o ambiente ele tem em si uma capacidade de regeneração desde que o homem cesse a ação nociva. A gente vai estudar duas formas de alterações: as alterações bióticas e as alterações abióticas. O que são alterações bióticas? A palavra bio quer dizer vida. E alterações bióticas são aquelas que agem diretamente envolvendo um ser vivo. Elas vão ser de duas maneiras: a introdução de espécie e a extinção de espécie. Vamos lá. Na introdução de espécies, e normalmente quando eu falo introdução de espécies, eu me refiro a espécies exóticas, ou seja, o que são espécies exóticas? São espécies que são trazidas de outro local, uma outra região, um outro bioma, um outro país, um outro continente. Então, espécies exóticas são espécies que originalmente não pertencem a um determinado local e elas são trazidas e introduzidas naquele local. Qual o problema nisso? O primeiro problema seria a falta de predadores naturais. Originalmente, essas espécies viviam num local onde ela estava inserida dentro de uma teia alimentar, ou uma cadeia alimentar. Ali ela tinha predadores, ali ela tinha parasitas, eles causavam doenças, e ali a sua população era certamente controlada.
pela ausência de alimentação, né, pela, como eu disse, alguma doença que acomete ali aquele indivíduo, mas quando ele é trazido de outro local, colocado num novo local, né, num novo ambiente, ali ela vai ser uma espécie totalmente diferente, porque ali ela não vai ter predadores, ali possivelmente ela não vai ter parasitas típicos que lhes causavam doenças. Então essas espécies novas, ou esses indivíduos novos de uma nova espécie que são trazidos, eles não vão encontrar, na verdade, uma resistência ambiental, ou seja, não vai ter nada nesse novo ambiente que vai controlar o seu tamanho populacional. Um exemplo que eu posso citar para vocês aqui no Brasil é da introdução do bagre africano, por exemplo. Esse peixe, o bagre africano, é um animal que não encontrou basicamente nenhuma resistência ambiental. Ele pode se reproduzir à vontade, ele não tem predadores, ele basicamente não tem doenças que o acomete aqui, ele encontrou um clima ideal, águas ideais, ou seja, ele se tornou um problema, porque além de competir com os animais típicos ou os animais com o mesmo nicho ecológico aqui, aqueles que têm o mesmo costume, o mesmo hábito, o mesmo tipo de alimentação, ele pode levar um outro problema, uma outra alteração biótica aos animais que já viviam aqui, que é a questão da extinção de espécies. Se tem um novo animal aqui, muito mais apto, né, que consegue sobreviver muito mais fácil, então os animais daqui, ou que já viviam aqui, que competem com o bagre, por exemplo, assim como outros inúmeros animais, eles tendem à extinção. A extinção de espécies, elas podem ser causadas por diversos fatores, desde fatores naturais até fatores antrópicos. Vamos lá. Um desastre ambiental, por exemplo, uma erupção de um vulcão em uma determinada região, uma avalanche, um deslizamento, ou qualquer outro fenômeno natural em grande escala, poderia sim causar uma extinção, de repente, a queda de corpos celestes, né? Enfim, eras do gelo. Não são fenômenos naturais que acontecem ou aconteceram no nosso planeta que poderiam e podem levar espécies à extinção. A própria seleção natural, né, ao longo dos milhares de anos, podem selecionar positivamente as espécies mais aptas, levando à extinção daquelas menos favorecidas. Então, a extinção é algo natural. Sempre aconteceu e tende a acontecer. Porém, o homem tende a acelerar, o homem está acelerando esse processo através das ações antrópicas. Né? E das ações antrópicas, a gente pode citar aqui a caça, o desmatamento, as queimadas, a poluição da água, do ambiente de forma geral. Então, essas ações que o homem tem feito leva a um aumento na velocidade na extinção de várias espécies ao redor do planeta. Quando eu falo de alterações abióticas, eu me refiro aqui a alterações que não envolvem diretamente um ser vivo, mas é claro, a consequência vai atingir os seres vivos. As alterações abióticas, por exemplo, são alterações que vão afetar o ambiente. Não diretamente o ser vivo, mas vai afetar o ambiente, seja o solo, a água, o ar. A gente vai começar a conversar um pouco sobre as alterações abióticas no que se diz respeito ao ar. Vamos falar um pouquinho de poluição do ar. Eu vou citar para vocês algumas formas como a nossa atmosfera ela pode ser prejudicada. A primeira delas, vou conversar um pouco com vocês sobre efeito estufa. Primeiramente, eu quero
deixar claro aqui que o efeito estufa, conforme a gente aprende na escola, né? O efeito estufa ele é algo natural. Uma estufa é uma estrutura que retém calor, que prende calor no seu interior. O planeta Terra ele funciona como uma estufa, onde a camada atmosférica ela naturalmente prende uma certa quantidade de calor, né, nessa região, né, na superfície da Terra. Então, o efeito estufa ele sempre existiu. Muito antes da gente estar aqui, já existia efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é formado por gases carbônico e outros gases poluentes, mas também ele é causado pelos gases que formam a nossa atmosfera. O problema, quando a gente estuda poluição, é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa ele é responsável por manter a temperatura do nosso planeta em torno de 15 a 18 graus, em média. Se não houvesse essa camada estufa, essa atmosfera, o planeta ele ia ser cerca de 30 graus mais frio. Então, você faz as contas, né? Se a média é 15 a 18 graus, então, se não houvesse, né, essa camada estufa, o nosso planeta ele ia ser cerca de 15 graus negativo a temperatura, né? Ele é muito essencial. 15 graus negativo não teria como sustentar a vida aqui na Terra. Então, se você observar, a gente tem aqui uma imagem onde algumas substâncias como o CO2, tá vendo aqui, gás carbônico, é emitido aí pela ação humana, também emitido naturalmente no ambiente, tende a subir para a atmosfera e o acúmulo desse gás carbônico no ar aumenta o efeito estufa. Então, o problema é que quanto mais o tempo passa, quanto mais ações o homem faz, maior a quantidade de gás carbônico produzido, principalmente devido ao aumento da industrialização. E quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais calor, peso é retido na superfície do planeta. Assim, maior vai ser a temperatura. Okay? Então, você pode observar que o calor ele fica retido nessa região atmosférica, né, na superfície. Então, o aumento do efeito estufa tende a ser um problema. Um outro problema são os danos na camada de ozônio. Bem, na alta atmosfera, ou seja, a cerca de 15 quilômetros de altura, né, acima das nossas cabeças, a gente tem a partir dali o que a gente chama de alta atmosfera. E ali, na ionosfera, existe uma região que a gente vai chamar de camada de ozônio, porque ali vai existir uma grande quantidade de substâncias chamada ozônio. E o ozônio em si é feito, vamos ver se dá para entendermos aqui, ele é feito de O3, feito de oxigênio. 3 átomos de oxigênio formando uma molécula, né, que a gente chama de ozônio, o O3. O ozônio ele tem um papel importantíssimo. Se você observar aqui, o Sol, além de liberar radiação infravermelha, que é o calor, ele libera outros tipos de radiações, como a luz branca, como a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, que a gente pode observar aqui, chega até a gente diariamente, ela tem a capacidade de provocar alguns danos, como mutação genética, como cegueira, como câncer de pele, tá? E outros problemas. Essa radiação ela é nociva, ela faz mal para a nossa saúde. E essas moléculas de ozônio presentes nessa região, ela faz um papel muito importante que é reter, segurar parte dessa radiação. Observa no desenho que boa parte da radiação
fica presa, vamos dizer assim, fica retida, filtrada aqui nessa camada. Uma pequena parte só consegue chegar até a superfície da Terra, até a gente. Ou seja, nós podemos agradecer, podemos respirar, podemos viver aqui na superfície, também graças a essa camada de ozônio. Se não fosse por ela, a quantidade de radiação que ia chegar até o planeta Terra não permitiria a vida como a gente conhece hoje. Tá? Então seria muito inóspito, seria muito diferente do que a gente conhece o planeta hoje. Existem alguns tipos de substâncias, hoje bastante reduzidas nos aparelhos, nos objetos e nas coisas que são produzidas, como por exemplo desodorantes, geladeira, ar-condicionado. Antigamente era usado gases CFC, que é o clorofluorcarbono, e esses componentes que integravam ali os gases propelentes dessas substâncias, como desodorantes, por exemplo, e também presentes nos gases de geladeira, elas tinham a capacidade de subir até a atmosfera, porque eram voláteis, né? Eram gases, então subia até a atmosfera. E lá na atmosfera se combinavam, juntavam com o O3, ou seja, tirava a função dele. Toda vez que o O3 recebia radiação, ele se separava, né? Ou seja, ele virava um átomo de oxigênio e virava uma molécula de O2. Quando elas se separavam, a tendência é se reorganizar e se transformar em O3 novamente. Porém, com a presença dos CFCs lá em cima, essa reorganização não era possível. Ou seja, esse oxigênio se combinava e o O3 não se refazia. Sendo assim, a quantidade de O3 ia diminuindo. Então, quando a gente ouvia falar buraco na camada de ozônio, não é bem um buraco, e sim uma rarefação, ou seja, uma falta, uma diminuição na quantidade de ozônio, né? E com isso um aumento na passagem de radiação. Tá? O problema desses CFCs eram justamente esses. Hoje, a política pública tem trabalhado em cima da formação de substâncias que substituem o CFC e impede a produção e comercialização dessa substância. Vamos ver mais. Um outro probleminha relacionado ao ar é a chuva ácida. O que seria a chuva ácida? Algumas substâncias à base de enxofre e nitrogênio, principalmente, o enxofre, aqui, com óxido de enxofre, e ácidos à base de nitrogênio, na verdade, óxidos à base de nitrogênio, ao se combinar com água, formavam-se ácidos, né, à base de enxofre e de nitrogênio. Então, nitritos e nitratos, dióxido de enxofre e várias outras substâncias, até o próprio gás carbônico, combinados com água, formam ácidos, alguns deles fortes, né, como o ácido sulfúrico, por exemplo, que são capazes de causar transtornos e problemas. Por exemplo, aqui a gente pode observar, nesse primeiro desenho, as indústrias liberando aqui substâncias à base de enxofre, está aqui, dióxido de enxofre, né, de nitrogênio e de carbono. Ao se combinar com a água, eles se transformam em ácido, formando aí chuva ácida. Tá? Essa chuva ácida, ao longo do tempo, né, vai prejudicar o solo, tornando o solo ácido. Tá vendo? Plantas que perderam sua cobertura verde, morreram. Vai deixar os cursos de água ácidos, lagos com água ácida, levando à morte de peixes, algas
e outros seres aquáticos, além também de atuar em cima de monumentos, por exemplo. Observa essa imagem, né, a primeira imagem, e observa o rosto dela depois de um certo tempo. Ó, desfigurado, né? A chuva ácida ao longo do tempo corroeu, observa aqui o busto, né, o corpo, ao longo do tempo, a chuva ácida corroendo esse material. Há também um probleminha em função da inversão térmica. Veja bem, a inversão térmica ela é natural, ela sempre acontece. No inverno, por exemplo, a tendência é o solo esquentar menos, né, e o ar frio permanecer em camadas baixas. E no verão, ou em um dia não muito frio, o normal é o ar quente, observa que o ar quente ele sobe, e o ar frio ele tende a descer, porque o ar frio ele é mais pesado que o ar quente. Então o ar ele fica se renovando. Então toda a poluição ela vai subir, tá, num dia normal, e o ar frio ele vai descer, tá, tirando a poluição da superfície, né, do planeta. Já num dia frio, olha o que acontece. O ar frio ele tende a não subir, porque essa região aqui embaixo ela não vai esquentar muito, tá? Então o ar frio ele é pesado, então ele não sobe. Tá? Cria-se uma camada de ar quente por cima, formando uma barreira entre uma terceira camada de ar frio. Tá vendo? Então essa poluição que está aqui embaixo, ó, esse acúmulo de poluentes aqui, ele não consegue subir. Tá? Ele não sobe, porque aqui existe uma camada de ar quente formando uma barreira. Tá? Olha só como é que vai ficar a superfície. Imagina que as pessoas, os carros, né, todo mundo aqui, e essa camada de ar aqui, ela poluída. Né? Imagina a situação. Aqui a gente tem um exemplo clássico, exemplo de uma camada que ocorreu inversão térmica. Observa a parte justamente onde há separação entre a camada quente aqui em cima e a camada fria aqui embaixo. Observa aqui a imagem vista de cima. Dá para a gente ver justamente aqui um ar mais limpo em cima e aqui a camada que divide o ar quente, onde o avião se encontra, e o ar frio abaixo, né, do avião. Ok, pessoal, então em relação à poluição do ar, espero que todos tenham compreendido. A gente vai, numa próxima aula, estudar a poluição da água. Tá? A gente vai ter uma parte 2, então essa foi a aula 1, vai ter uma aula 2, trabalhando um pouco sobre poluição da água. Não deixe de acompanhar, é uma continuação dessa aula sobre poluição do ar. Então a gente se vê logo mais. Ok? Até mais.